Pessoal, tudo jóia? Nós vamos fazer um vídeo hoje que trata de uma coisa muito simples. E você vai falar, isso é besteira, né? Não é não, porque vocês vão ver que traz até risco de morte várias vezes. O abuso do velejador ou o desconhecimento do velejador por umas coisas bem simples podem comprometer toda a segurança da embarcação. Então eu vou passar para vocês umas coisas hoje que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Esse vídeo agora que vai começar a passar é quando um barco não respeitou as regras e veio para cima do nosso veleiro de uma maneira grotesca, agressiva, super forte e quase, mas foi assim que aconteceu e é assim que vocês vão ver. Tem vários casos complicados. São casos que eu tirei da internet, naturalmente, casos que eu vivi, que amigos meus vivenciaram e que agora eu vou passar para vocês. Mas o mais importante, a gente tem que parar de confundir alguns termos. Quando a gente fala, isso é um pouco de frescura, um pouco de preciosismo, cuidado com isso. Nem sempre é preciosismo. E nem toda regra é tão rígida que você tem que acatar 100% daquele jeito. Então tomem cuidado com isso, é uma coisa muito séria, porque o pessoal negligencia. E no final eu vou dar uma dicasinha de balão para quem topar, vai até o fim. Tem uma dica de um amigo meu que mandou aí, eu achei engraçado. Eu falei para ele, olha, toma esse cuidado, e ele tomou esse cuidado. Pessoal, por que é que isso aconteceu? Porque lá na vela oceânica e no mar, nós não temos estradas, nós temos alguns dados para perceber, como vela direita, vela esquerda. E há um exemplo aí, o veleiro menor cambou, ele ficou com vela esquerda, o veleiro maior, também respeitando a regra, ele saiu da frente do menor. Então, no oceano, o que vale é a vela. Não vale exatamente estou à sua direita, à sua esquerda. Isso em alguns momentos até tem, tá? Mas nós não temos estradas, temos canais eventualmente. Mas como você está no meio do oceano, não tem jeito. E para que servem essas regras? Para evitar isso. Abalroamento no mar, aliás o Rippean fala no mar, mas é em águas, né? Águas lacustres, rios e mares também. Então você está com vela esquerda, repare, esse rapaz da prancha vela está com vela esquerda e ele tem preferência de passagem nessa situação. E muitas vezes a gente fica mais tranquilo, estou com a vela esquerda e vou andando. Só que você vai andando, só que você não sabe que outras pessoas não estão te vendo, estão tomando uma cervejinha e acontece isso aí. Então, abalroamento é isso que a gente quer evitar. Nesse caso foi só um susto, não foi nada muito sério, mas sem conhecer o Rippean, você não vai muito longe no mar. Vai acontecer algum acidente muito grave. Outra coisa, tem gente que acha que a vela precede a embarcação ao motor. É verdade, mas não pode ser simplesmente você fala, não, eu vou passar e acabou. Não sei qual é a situação. Olha outro exemplo aqui. Olha o tamanho do cargueiro, né? Na verdade é um cargueiro, acho que é um petroleiro, e ele está andando. E o veleiro lá está com vela esquerda. O fato de estar com vela ele já estaria na preferência. Vela esquerda mais ainda, mas não, porque nesse caso esse navio tem preferência de passagem porque ele tem uma manobrabilidade restrita ali naquela situação. Ele é muito grande e independente de qualquer regra, que prevaleça o bom senso, né? Vamos falar em bom senso, gente? Então, algumas situações, não é só porque ele é maior, podia ser menor. Você vê que a pessoa não está percebendo que você está indo para lá, respeita as regras, mas também use o bom senso. Se for o caso, deixa para lá, deixa o cara passar, não tem problema nenhum. Apesar do Rippean tratar de várias formas de evitar o abalroamento, a gente vai falar principalmente de vela direita, vela esquerda, o que confunde muita gente, porque quando você está com vela direita são amuras a bom bordo e vela esquerda amuras a boreste. Isso é muito importante você ter em mente. Tem gente que confunde a vela esquerda com vela a bom bordo, amuras a bom bordo, e aí você vai se confundir no Rippean. Por que isso acontece? Porque as amuras são costados, e sendo costado, pensa como um muro. Então, na hora que você olhar para o seu barco e tem o seu costado, pensa como se fosse uma amura, muro, amura. Agora você já está entendendo que as amuras ficam ao lado oposto de onde estão as velas, porque as amuras se referem a onde o vento bate. Se o vento
vai bater em um dos lados da embarcação ou um dos costados da embarcação, por exemplo, no caso aqui o H2 Orsa está recebendo ventos de bombordo, a vela vai cair a boreste ou à direita. Então se elas caem a boreste, à direita, aí é fácil você compreender que a embarcação está com velas à direita. Isso é muito relevante para nós, porque se eu tenho vela à direita, eu vou estar eventualmente mostrando para outro veleiro que eu estou cedendo passagem. Eu estou dizendo para ele, você pode vir, eu saio da frente, é minha obrigação. E é isso que é importante a pessoa compreender. Vela à direita, cede passagem. Amuras a bombordo, cedem passagem. Olha que interessante, é aí que as pessoas costumam confundir. Puxa, é vela direita, mas a mura é bombordo. Claro, a mura sempre ao lado oposto da vela. Agora vamos entender uma coisa. Se eu cedo passagem, significa o quê? O Rippean entende como quem tem vela esquerda, ou amuras a boreste, vai ter preferência em rumos cruzados. E o que são rumos cruzados? São rumos de colisão. É um rumo em que você provavelmente ou possivelmente vai bater numa outra embarcação e assim você coincide com a regra 15 do Rippean. A regra 15 estabelece que quem vem pela direita, em grosso modo, vai ter a preferência. Aqui, pessoal, é a regra que fala sobre embarcações à vela. E ele diz basicamente o seguinte: quando cada uma delas que estão à vista uma da outra recebem ventos de bordos opostos, a que recebe por bombordo se manterá afastada da rota da outra. E vocês já aprenderam que receber vento a bombordo significa vela à direita, tá certo? Então, no caso acima, mesmo recebendo um vento, vamos dizer, pelas alhetas, ou seja, aquela posição entre a popa e o través, vai prevalecer essa regra também. Ok, pessoal, já entendemos bem essa questão aí do veleiro B se desviando, porque ele está com vela à direita. Então ele tinha que ceder para quem tinha a retranca a bombordo, certo? Caso você venha do mundo das lanchas, do mundo dos motores, entenda que tem uma regra bem diferente se você estiver a motor ou a vela. E ainda mais, se você estiver num veleiro, mas se você estiver utilizando o motor, vai ser considerado o barco a motor. Então aí a regra é diferente. Então vamos ver isso com mais atenção, pessoal, porque essa mesma regra que nós vimos vai ter uma interpretação diferente em outra situação. Vamos ver? Assim, pessoal, eu quero que vocês compreendam que a primeira regra é propulsionado à vela, que é isso que a gente está estudando. Então você compreendeu bem que quem tem vela esquerda tem preferência sobre quem tem vela à direita. Nesse caso aqui, vamos mostrar com uma bolinha vermelha só para indicar que aquele veleiro lá de cima, ele não tem preferência, ele tem que ceder. E o que está aqui embaixo, eu coloquei, simbolizei uma bolinha verde e indiquei mais ou menos a direção do vento, é para você ter uma ideia melhor. Então, eles nessa situação vai ter o quê? Aquele lá em cima com vela direita e esse aqui embaixo com vela esquerda. Então, eles vão ter a regra fácil e clara de cruzamento, de rumos cruzados. Então, poderia haver um acidente? Poderia, mas a gente já sabe que lá em cima a vela direita é obrigatório passar. Lembrando, esta regra vale tanto para cruzeiro quanto para regata. Não é uma regra específica só para regata, tá? Isso aqui vale para os dois. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? O vela direita cedeu, regra do Rippean. Agora eu simulei a segunda regra, propulsionado a motor, mostrando a mesma situação. Só mudei a propulsão. Vamos ver como é que vai ficar então. Presta atenção. Para um exercício de compreensão melhor, eu coloquei uma lanchinha no lugar do veleiro de cima e ele passa a ter preferência. Você se lembra? A lanchinha de baixo ele vai estar proibido de passar, ele vai ter que ceder a passagem, tá? E se fosse então mesmo o veleiro nessa situação, ele teria que ceder. Então aqui, caso fossem dois barcos a motor, a situação era invertida.
Então quem teria que ceder é este aqui de baixo. E ele não cedeu, lógico, ele estava dentro da regra. Tá? Isso que eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção, faz muita diferença, tá ok? Assim, entenda que se você estiver num veleiro a motor, o seu barco é a motor, não é um veleiro, tá ok, pessoal? Para efeitos de regras. Então, em resumo, se você estiver a motor, você vai ter a regra 15, que é o barco a boreste tem preferência. Se você estiver a vela, vela à esquerda tem preferência. Agora tem uma situação super importante, eu vou passar para vocês e depois vamos ver também com visibilidade restrita. É uma situação bem complexa. E se os dois veleiros estão com o vento no mesmo bordo, ou seja, a retranca vai estar para um dos bordos, para os dois veleiros, né? Os dois vão estar com vela à direita ou vela à esquerda. E o que é que vai prevalecer? Quem estiver a barlavento tem que ceder, tem que sair da frente. Em regata é aquela famosa brincadeira, eu orço o quanto eu quiser, você vai ter que sair da minha frente. Isso acontece e também causa muitos choques, muitas colisões em regatas. Em cruzeiro, o bom senso e a regra já são bem claros, não tem por que ter qualquer problema. Assim, em águas livres, é fácil você falar, bom, eu recebo o vento a barlavento, então tenho mais espaço, tenho mais condições de me livrar do outro barco. Mas em largadas de regata, como é que eu vou fazer? Sair da frente como? Se na minha bala tem um barco e a sota tem outro barco. A obrigação de quem está a bala é sair. O problema é que às vezes não tem espaço. Mas fala sério, dá pra gente se confundir muito numa regata, né? E imagina todo mundo lutando pela posição. Vai dar um rolo. E pessoal, e quem é que disse que vale a retranca, hein? É o RIPEAN. O RIPEAN que determina na regra 12b e a gente tem que compreender melhor esse negócio. Vale a retranca e mesmo que você tenha, por exemplo, alguém podia pensar, porque tem a retranca, ela é de alumínio e tal, é um pau no barco. Sim, mas nós temos outros paus, como o pau de gurupês, que fica sempre na proa, e o pau do espi, principalmente o pau do espi, e a vela mestra, ela é menor do que o balão. Então já houve gente que chegou a pensar que era o balão que predominava. Não é o balão, tá? Quem realmente determina se é vela direita ou a esquerda é a retranca. Guarde isso. E como regras não devem ser confusas, vamos dar um exemplo bem prático aí. A gente passando num desfile da Semana de Vela, o nosso barco fazendo um bordo, né? A gente vinha com vela à esquerda, dá para perceber bem que é vela esquerda. E aí nós vamos passar a vela para o outro lado. Independente da genoa, se a retranca só, se eu tivesse só com a mestra, já valeria. Então já estaria com a retranca boreste, então estou com vela à direita. Devo ceder passagem nessa situação, tá ok? Vocês têm que ter isso em mente naturalmente, ok? Então vamos agora ver umas práticas de regatas que tem muito a ver com cruzeiro, tá? Vocês vão ver a parte prática dessa aplicação de regras. Um veleiro com amuras a bom bordo e outro a boreste. Nesse momento eles fazem bordos e começam a se afastar. Eles estão em competição, então um quer atrapalhar o outro mesmo, mas de propósito. Os dois agora com amuras a bom bordo. Quem estaria a barlavento é o veleiro da esquerda, e o veleiro da esquerda está a barlavento, então teoricamente ele já estaria obrigado a se movimentar, se houvesse algum risco de choque. Agora, quando o veleiro da direita já jogou o bordo em cima dele, obrigou ele de qualquer maneira, porque ele estava com vela à esquerda. De novo, ele faz a mesma atitude. É para prejudicar mesmo, tá? Isso é coisa de regata. Agora, ambos estão com amuras a boreste. Quem tem que ceder seria sempre quem está o quê? A barlavento, como a gente já falou lá atrás. Então, vocês veem aí numa situação prática, bem tranquila de ver, quem tem obrigação ou não de ceder passagem, tá? Isso está no RIPEAN. Tem regras de regata, por exemplo, a regra de ultrapassagem. Teoricamente, ninguém poderia ultrapassar tão perto, né, pelo RIPEAN. Então, você tem que saber dosar as regras e sempre, principalmente, controlados pelo bom senso, né? Agora, olha só, é muito bonita essa cena. Eles estão em rumo
para boia, estão em compromisso de boia já, e um que monta a boia primeiro, tá? Vai montar a boia de barlavento e já abre em balão. É muita técnica, é muita tática. E o de cima, o que ele vai fazer? Ele dá um jaibe. Ele faz um jaibe e já ficou com vela esquerda, enquanto o da direita está com vela direita. Vocês conseguem perceber isso? Naturalmente, o outro faz o jaibe também, que é para acompanhar. Então, olha só, nós não falamos em amura em nenhum momento. A gente fala em vela, por isso que é mais fácil falar em vela, ou retranca, aboreste ou bombordo, ou vela direita, vela esquerda. Até pelo linguajar normal, cotidiano, falar a direita ou a esquerda é até mais fácil para toda a tripulação entender. Mas todo mundo já entende que tem que ser bombordo e boreste a bordo da embarcação. Outra montagem de boia, eu coloquei essa só porque ela é muito linda, acho muito bonita esse trabalho deles. Os dois estão com bordos simultâneos, né? E o de cima, que estava barlavento, ele tinha que ceder. É um problema sério, porque às vezes o outro consegue fazer um bordo mais rápido. E essa é uma regra que eu não tenho muita certeza, não gosto muito dela na regata. Ela prejudica muitas vezes. Eles fizeram só um S, vocês veem que é para poder passar ali pela boia. Mas é difícil você conseguir conciliar isso, as regras da regata com as regras do cruzeiro. Então olha só o que o cara faz, ele joga o barco deliberadamente contra, chega para lá meu irmão, e tem que ir. Isso é regra, é a mesma coisa que dizer que um pugilista não pode dar um murro na cara do outro, ele pode e deve, a regra, o esporte lá é esse. Então o barco 2 ele se joga deliberadamente com vela esquerda. O número 1 ali, ele se virou, ele tinha que se virar e sair correndo. Então vocês veem que é uma coisa bastante agressiva, mas para quem entende o esporte, tá perfeito, não tem nada errado, é competição normal. Bom, aqui não cabe nenhum julgamento nem nada, estamos apenas explicando qual é a realidade da vela oceânica de cruzeiro e de regata. Entretanto, vale destacar que a regra que vai valer quando você estiver numa regata e anoitecer, passa a ser a regra do RIPEAN, tá? Automaticamente. Porque afinal de contas você não vai saber quem está na regata ou não. Você até pode descobrir quem está a motor ou quem está a vela, mas você não vai descobrir quem é seu competidor, seu adversário. Vamos ver agora um caso da classe J. Um veleiro com vela direita, andando à vontade. O que ele faz? E simplesmente ele passa por cima do outro. Tranquilo, simples assim. Você não pode alegar, você não sabe o que estava acontecendo lá dentro, não interessa, você não pode passar por cima do outro barco. Então olhem só a situação gravíssima que uma pessoa toma o cuidado de cometer de uma maneira tão imprudente dessas, né? Não é só barcos que se machucam, são pessoas que se machucam, e muito, e muitas vezes. Agora vamos ver um caso exemplar com os balões. Se a gente viu umas coisas ruins, vamos ver coisa boa agora. Tem aqui aquele veleiro lá no alto, com vela direita, e o veleiro aqui embaixo com vela esquerda. Os dois estão em altíssima velocidade, os dois estão com 3 velas cada um. O lado de cima tinha que ceder, porque tinha vela onde, pessoal? Vela direita, tá bem claro, eles não fizeram nenhuma manobra, não alteraram a vela. Este aqui de baixo do vídeo está com vela à esquerda, e ambos estão com 3 velas. Velas ótimas, são super regateiros. O veleiro lá de cima já começou a ribar. E o que você faz para evitar um acidente numa hora dessa? Mira na popa do outro barco, mais uns 2, 3 metros para trás dele, entendeu? Não vai na popa mesmo em cima, né? Vai atrás dele. Passou tranquilo. O outro nem tomou conhecimento, está dentro da regra, se respeitaram e foi uma coisa bem legal. Agora uma situação real. Real, verdadeira, não aconteceu nada demais, ainda bem. Mas vocês agora vão me acompanhar neste veleiro. Você está dentro deste veleiro, numa semana de vela da Ilha Bela. E esse barco está com amuras a bombordo boreste. Sabemos que a amuras aí é a bombordo, a vela dele está à direita. Então ele já sabe que ele precisa o quê? Ceder. E aí tem um probleminha sério que eu vou falar para vocês sobre equilíbrio de embarcação, tá? Já que ele está com vela direita, ele é obrigado a ceder a passagem. E ele até tenta ceder. Olha que coisa mais incrível, vocês vão ver daqui a pouco. O proeiro lá tá dando sinal, vai para boreste, vamos arribar. Olha a mãozinha dele lá dando tchauzinho, mas o tchauzinho na verdade pedindo para ir para boreste.
E ele tentou, pessoal, ele tentou e ele não conseguiu. Por quê? Faltou um conhecimento sobre equilíbrio de embarcações, sobre as potências que as velas produzem, tá? O próprio casco, quilha. Faltou conhecimento básico aí, né? De vela mesmo. Então, olha só, o outro barco estava passando com direito de passagem, ele tentou arribar e não conseguiu. Olha o que ele fez, quase pegou o outro veleiro, quase, foi por muito pouco. Eu não pus o áudio aqui, mas o pessoal realmente volta a respirar depois dessa situação. Não foi pouca coisa, tá? Foi bastante coisa, o risco foi muito grande, muito perto, e muita gente por perto também, né? Então alguém podia se machucar muito. Um desastre está sempre pertinho. Aí, olha o que eu falo para vocês. Prestem atenção no que o timoneiro vai fazer. E qual foi a falha? Qual foi a mancada que aconteceu? Ele aí cumpriu a regra. Eu digo, ele tentou cumprir a regra. Você vê que pela roda de leme, ele está girando o barco a boreste. Ó, ele está girando a boreste, só que o barco não obedeceu. E não é que o barco não obedeceu, é que ele não deu a ordem correta. Sim, o leme, ele tinha que virar a boreste, mas para isso acontecer, ele tinha que ter feito uma coisinha tão simples, tão básica, e um amigo meu já quase bateu num petroleiro assim, ele não conseguia também sair dessa situação. Então fica uma dica importante. Se você quer arribar, você vai ter obrigatoriamente que ceder a vela mestra. Você solta a vela mestra, você solta a escota ou libera o traveler. Senão ele vai querer orçar forte, muito forte. E vai dar nisso aí que vocês acabaram de ver, tá ok? Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês aquela cena inicial com, aí sim, o som de dentro do barco, para vocês terem uma ideia de como a coisa é séria. Vem comigo? Água! 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 Puta merda, hein? Solta, 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 solta! Vai, 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 vai! Esse foi o dia em que o Pimenta, eu diria que salvou a vida desse garoto, filho de um amigo nosso, de um tripulante, e eu diria que salvou a vida, é o mínimo que eu posso dizer. Realmente todos ficaram super assustados. O outro veleiro é um veleiro de aço, não é nem de alumínio, é de aço, vinha muito veloz, e tem um deslocamento imenso, e ia pegar o garoto lá atrás. O Pimenta jogou a bombordo para tirar a proa para bombordo e a popa para boreste. Foi o que salvou, na verdade. Se ele fizesse a manobra errada que o J-24 lá atrás fez, ele ia expor mais a popa da embarcação. Isso evita demais um acidente sério e severo. Então, pessoal, tome muito cuidado, aprenda o equilíbrio da embarcação, as potências, as forças das velas, como funciona a sua quilha. É toda uma ciência, não é tão simples assim. E agora vem aquele bônus que eu falei para vocês. Quem quer? Quando for andar de balão, ponha a tripulação toda para popa e para barlavento, pessoal. Evitaria esse balanço todo aí que o veleiro está passando, é um veleiro pequeno de 26 pés, mas também evitaria que ele embicasse a proa na água, podendo inclusive vir a capotar. Então tome esse cuidado quando for andar de balão, tá ok? Tome bastante cuidado em todas as situações e todo mundo salva vidas com bastante segurança, tá? É isso aí, galera. Se gostaram, não precisa nem mandar like, nada. Manda só um abraço pro próximo velejador que você encontrar, tá? E abraço do Rio. Até mais!